olha para os céus e conta as estrelas se você puder. Na verdade, Deus estava dizendo para Abraão que aquilo seria um memorial na vida dele. Todas as vezes que Abraão saísse da tenda e olhasse para os céus e visse aquelas milhares de estrelas, isso iria fazer ele sonhar com o que Deus havia falado para ele. Às vezes, quando viessem as dúvidas, quando viessem os medos, quando a promessa parecesse que não iria acontecer, então vinha, ele saía da sua tenda, olhava para os céus e via milhares de estrelas lá no deserto, de que aquilo era um memorial, era um memorial do Senhor. A Bíblia diz assim: olha para os céus, conta as estrelas, se você pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. Evidentemente, queridos, que Deus usou uma linguagem aqui, uma figura de linguagem. Deus usou uma figura de linguagem para falar que os seus descendentes serão muitos. Porque é evidente que Abraão, os descendentes de Abraão não foram bilhões e bilhões de galáxias que existem. Não. Nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes sobre a Terra e tem muito mais estrelas. E já viveram sobre a Terra, 40 bilhões de pessoas, e tem muito mais do que estrelas. O que Deus estava dizendo para ele era: a sua descendência vai ser tão grande que não vai dar para contar. De Abraão nasceram os árabes, de Abraão nasceram os judeus. Ao longo de todos esses 4.000 anos, quantos árabes, quantos judeus nasceram, morreram, estão vivos? Milhões, milhões, milhões. E também Paulo falou que eu e você que andamos pela fé, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então nós também somos descendentes de Abraão. São milhões de pessoas. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão creu no Senhor, sem nenhuma evidência, a não ser as estrelas, querido, sem nenhuma evidência. A sua esposa tinha mais ou menos 75 anos de idade nesta época. Sua esposa era estéril. Tem alguma irmãzinha aqui de 75 anos que está pensando em ficar grávida? Se você tem 75 anos e ficar grávida e vier aqui falar para nós, puxa, todo mundo vai ficar abismado com isso daí. É um milagre. Só que além da idade de Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Apesar de tudo isso daí, quando Abraão olhou para os céus e começou a contar 1, 2, 3, 4, 10, 100, Senhor, não tem como contar isso daí. Deus falou para ele: assim vai ser a sua descendência também. E a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor. Lá em Romanos diz assim: ele esperou contra a esperança. Tudo dizia não, tudo dizia é impossível. Os médicos poderiam falar é impossível, a sociedade poderia falar é impossível, os amigos poderiam falar é impossível, a tenda do lado poderia falar é impossível, mas Abraão creu no Senhor. Se o Senhor falou, o Senhor vai fazer isso na minha vida, embora eu não veja nada, embora eu não tenha nenhuma evidência. A Bíblia diz assim, olha, e ele se fortaleceu pela fé, ele não duvidou por incredulidade, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Meu amado, é isso que nós temos que fazer em nossa vida. Quando vier a tempestade, fortaleça a tua fé dando glória a Deus. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é infalível. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o mundo inteiro pode passar, mas aquilo que o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Aquilo que o Senhor falou e prometeu para a minha vida, Senhor, eu não estou vendo nada, mas o Senhor prometeu que iria abençoar a minha vida, iria abençoar os meus filhos, Senhor, e eu creio na tua palavra, Senhor. Os meus olhos não veem, mas eu não vivo pelo que os meus olhos dizem. E louvou a Deus.